Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Essa semana que termina hoje, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 25 de janeiro de 2025, nós tivemos eventos climáticos extremos, tais como uma poderosa onda de frio nos Estados Unidos e um poderoso ciclone extratropical que atingiu a Irlanda e o Reino Unido e ainda está atuando, e assim o fará neste sábado, no domingo e no início da próxima semana em alguns países europeus. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que essa imagem computadorizada de satélite que mostra esse poderoso ciclone extratropical que está atingindo aqui a Irlanda e o Reino Unido. Essa imagem foi obtida no dia 24 de janeiro, portanto, sexta-feira, de 2025. E vocês podem perceber com muita clareza que esse poderoso ciclone extratropical, que na verdade se transformou num ciclone bomba, com ventos fortíssimos, que em alguns casos geraram na Irlanda rajadas acima de 180 km por hora, portanto a força de um furacão. O recorde foi batido, inclusive, com rajadas de 183 quilômetros, e nós ainda estamos aguardando novas informações que, com certeza, nós tivemos em determinadas áreas, de acordo, inclusive, com os meteorologistas europeus, ventos que alcançaram a casa dos 200 quilômetros por hora, e lá na França, os institutos de meteorologia estavam prevendo que esses ventos poderiam ultrapassar a 250 km por hora, portanto, atingindo a categoria F5 na escala Saphir, aquela que mede a intensidade dos ventos de um furacão. Lembrando que essa tempestade não é um furacão, e sim um ciclone bomba que se formou, começou a se formar, na verdade, lá no Golfo do México. Então, a ideia dessa aula é explicar a vocês esse processo de formação dos ciclones bombas, lembrando que esse fenômeno não é incomum, inclusive acontece aqui no Brasil, principalmente nessa transição do outono para o inverno, e também ocorre em outras partes do mundo. Agora, o que chama a atenção da comunidade científica internacional é a intensidade desse ciclone bomba, que está sendo considerado lá na Europa a tempestade do século. E nós ainda não temos um levantamento sobre os estragos que esse ciclone bomba causou lá na Irlanda, está causando ainda na Irlanda e também no Reino Unido. Lembrando que esse ciclone está se deslocando no sentido sudoeste, portanto ele está avançando aqui em direção à Península Escandinava, deve atingir também áreas da Dinamarca, o litoral norte da França, os Países Baixos, porém aí com uma intensidade um pouco menor. É o que esperamos que aconteça, até mesmo porque lá na Holanda nós temos um sistema de diques e, dependendo da intensidade, do tamanho das ondas, isso pode causar problemas,
tais como rompimento de diques, causando inundações como já ocorreram no passado, deixando um rastro de destruição e morte. Então, a ideia dessa aula é falar sobre essa tempestade do século, que é, na verdade, o ciclone Elwin. É assim que se pronuncia, eu pesquisei a pronúncia correta, Elwin. Então, aqui, para que vocês possam ter ideia do processo de formação da ciclogênese, ciclogênese, né, é a origem dos ciclones, né? Então, aqui nós temos, né, um vórtex polar, ou seja, um vórtice polar, que é um centro de baixa pressão que atua ali nas imediações do Círculo Polar e Polo Norte, lembrando que aqui no hemisfério sul também existe o vórtex polar. Então, de vez em quando, o vórtex polar ele sai da sua área de atuação e acaba se deslocando para latitudes médias. E com isso, ele acabou deslocando uma massa polar de forte intensidade, que causou uma onda de frio considerada uma das maiores até então registradas nos Estados Unidos, que inclusive causou precipitação de neve lá no sul dos Estados Unidos, inclusive na Flórida, o que não é muito comum, porque aquela região da Flórida é uma zona subtropical, ela está cercada de águas mornas, não só do Atlântico Norte, mas também do Golfo do México. Não é muito comum ali a ocorrência de precipitações de neve no sul dos Estados Unidos, sul e sudeste. Mas como vocês podem ver aqui pela tonalidade azul, esse ar polar, o vórtex polar, se deslocou para latitudes médias, o que permitiu que uma forte massa polar, uma frente fria, avançasse em direção ao sul e sudeste dos Estados Unidos, causando uma queda acentuada da temperatura, uma onda de frio considerada de grandes proporções, inclusive no dia da posse do presidente Donald Trump, os Estados Unidos estavam enfrentando exatamente essa onda de frio, e esse vórtex polar que causou essa poderosa frente fria está diretamente relacionado com a formação do ciclone Elwin, que acabou se projetando, ciclone bomba, que acabou se deslocando no sentido sudoeste em direção à Irlanda, o Reino Unido e outros países da Europa. Então, aqui, para que vocês possam ter ideia, né, nós temos à esquerda a atuação do vórtex polar, que é o ponto estável, vocês podem perceber, né, que pega o centro-norte do Canadá. Aqui você tem a forte corrente de jato, né, que são ventos que sopram a mais de 100 km por hora em camadas médias da troposfera. Então, aqui você tem a corrente de jato no norte centro-norte do Canadá, e aqui você tem a área do vórtex, né, o vórtex polar, que fica aqui nas imediações entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte. Então, normalmente, praticamente o ano todo, esse é o posicionamento do vórtex polar do hemisfério norte. Agora, vez por outra, de vez em quando, o que acontece? Nós temos, né, o deslocamento do vórtex polar. Isso acontece quando você tem, repare aqui, a corrente de jato, ela fica mais fraca e ela desce para latitudes temperadas mais próximas da zona subtropical. Com isso, cria as condições ideais para o deslocamento do ar frio, né, cold, ar frio, em direção ao centro-sul dos Estados Unidos. Então, esse deslocamento do vórtex polar, ele traz consigo frentes frias muito fortes, né, com potencial de geração de muita precipitação de neve e queda acentuada
de temperatura, proporcionando assim ondas de frio que se estendem por vários e vários dias. E, vez por outra, essas poderosas frentes frias que derivam do deslocamento do vórtex polar para latitudes mais baixas, né, latitudes intermediárias na zona temperada, acabam criando as condições ideais para a formação dos ciclones bombas, quando esse ar polar de forte intensidade se encontra com ar quente e úmido que reina ali naquela região do Golfo do México, onde normalmente as temperaturas superficiais das águas do Oceano Atlântico são mais elevadas, a temperatura do ar mais elevada e a umidade do ar também mais elevada. Então, aqui nós temos esse esquema para que vocês possam entender que esse ciclone bomba que deu origem, né, a essa tempestade do século que está atingindo a Europa, deriva, na verdade, do deslocamento do vórtex polar pela América do Norte, trazendo uma poderosa onda de frio até a região do Golfo do México, até o sul e sudeste dos Estados Unidos. Aqui nós temos essa imagem, né, para que vocês possam observar essa onda de frio. E repare o azul aqui, né? Temperaturas muito baixas atingindo a região do Golfo do México, o sul dos Estados Unidos, a península da Flórida. Claro que essa onda de frio foi mais intensa nos estados do centro-norte e parte do centro-oeste norte-americano, assim como no nordeste dos Estados Unidos, ali também na região dos Grandes Lagos. Repare que o ar polar também atingiu com forte intensidade a região sudeste do Canadá. Lembrando que o Canadá normalmente tem invernos rigorosos. O que não é comum é que essa onda de frio com temperaturas tão baixas se projete até a região do Golfo do México. Isso acontece? Acontece. Com frequência? Não. É algo que acontece de vez em quando, criando as condições atmosféricas ideais para a formação daquilo que nós chamamos de ciclone bomba, que dá origem a ventos extremamente fortes. Então, como se forma um ciclone bomba? Aqui nós temos, né, um processo de formação. Aqui você tem a seta azul, né? Uma massa de ar frio polar se aproxima às massas de ar quente das zonas temperadas. Aqui você tem, aqui, ó, a seta vermelha indicando o ar quente, né? Aqui podemos representar a região do Golfo do México e águas mornas do sudeste dos Estados Unidos. E aqui o ar polar procedente lá da região do Ártico, do Alasca, do norte do Canadá, que se projetou até a região do Golfo do México. 2. Quando encontrado, o ar quente sobe, esfria e condensa. Isso porque o ar quente ele é mais leve. Então, na medida que o ar frio ele avança por baixo, o ar quente e úmido ele vai subir. Ao subir, ele vai passar por um processo de resfriamento. Isso provocará a condensação do vapor d'água, a formação de nuvens, que irão provocar não só chuvas, como, dependendo da região onde se encontre, provocarão também a precipitação de neve, a chuva congelada e por aí vai, né? 3. A pressão atmosférica baixa muito rapidamente, pelo menos 24 hectopascal em 24 horas no centro da pressão baixa. Esse ciclone bomba que se formou na região do Golfo do México, começou a se formar na região do Golfo do México, ele teve uma queda de pressão de 50 hectopascal no intervalo de 24 horas, razão pela qual, desde o início do processo de formação ou do avanço dessa onda de frio pelos Estados Unidos, os meteorologistas estavam avisando que haveria a formação de um ciclone bomba excepcional que provocaria tempestades e ventos muito fortes por onde passasse, né? Então, empurra o vento que cerca a tempestade. Aqui você tem, o movimento, né, giratório, né, o ar quente, o ar frio, né,
exercendo esse movimento giratório. Aqui você tem o ar quente subindo, se resfriando, né? O vermelho se transformando em azul. E aqui você tem o sistema circulatório giratório, né, da tormenta, porque ciclone é toda a tormenta que se forma numa célula ou no centro de baixa pressão. Então, os ciclones também dão origem a furacões, que fique bem claro, tá? Só que os furacões são tormentas que se formam em regiões tropicais. Os ciclones extratropicais, os ciclones subtropicais, eles se formam, os subtropicais, na zona de transição do clima tropical para o temperado, e o extratropical ele se forma normalmente nas zonas temperadas e frias do nosso planeta. Então aqui nós temos esse esquema explicando o processo de formação dos ciclones bomba, que serve para qualquer evento dessa natureza que atinja qualquer parte do nosso planeta. Porém, nós estamos falando da tempestade do século, né? O ciclone bomba, o ciclone extratropical Elwin. Aqui nós temos a trajetória, eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Aqui você tem a América do Norte, a Groenlândia aqui, né? E a curvatura da Terra, consequentemente. Então você pode perceber que a movimentação do vento está no sentido sudoeste, ou seja, de sudoeste para nordeste aqui, ó. Sudoeste para nordeste. E repare, né, que na medida em que foi se aproximando da Europa, esse ciclone foi atingindo proporções maiores. Consequentemente, houve uma queda mais acentuada da pressão, o que deu origem a esse ciclone bomba, que resultou na formação da tempestade do século. E pela trajetória traçada por computador, você percebe que a Irlanda e o Reino Unido estão na trajetória central dessa tempestade, que está atuando no dia de hoje, sábado, que estará atuando amanhã, domingo, e que estará atuando no início da próxima semana. Então, repare que pela trajetória, esse ciclone vai atingir também a Península Escandinava, mais diretamente a Noruega, né, o sul da Noruega. Não sabemos ainda com que intensidade esse ciclone vai atingir ali a região da Noruega. Ele vai atravessando aí o Reino Unido, vai atingindo também o norte da França, os Países Baixos, aqui você tem a Dinamarca, enfim, países que estão na trajetória desse ciclone, e até mesmo a Suécia. Aqui em cima ele vai provocar muita tempestade de neve, aqui embaixo ele está provocando mais chuva e vento forte, tá? Em algumas áreas está ocorrendo também precipitação de neve. Aqui nós temos numa outra dimensão, né, para mostrar a vocês a trajetória do ciclone, né? Essa parte mais escura aqui é onde você tem probabilidade de chuva e neve em 100%, ou seja, total, atingindo ali o Reino Unido, atingindo a Irlanda, enfim, e caminhando em direção à Península Escandinava. Aqui nós temos algumas imagens, né? Árvores que caíram, mar agitado, inclusive havia previsões, ainda vamos confirmar a altura das ondas, mas a previsão é que no alto mar as ondas iriam ultrapassar 20 metros de altura, portanto colocando em risco a navegação, né? Também a grande quantidade, essas informações já chegaram, só não chegaram ainda as imagens, uma grande quantidade de casas, estabelecimentos comerciais, indústrias que foram destelhadas, uma grande quantidade de pessoas nesse momento está sem o fornecimento de energia, não só pela queda dos postes, mas também pela queda das árvores nas redes de distribuição de energia, na fiação, como de uma forma geral. Então, a partir de hoje, no transcurso do dia de hoje, as imagens começarão a chegar mostrando os danos que são previstos, né, num volume muito grande, né, danos materiais, danos econômicos, né, que estão sendo previstos principalmente para a Irlanda e para o Reino Unido. E, consequentemente, também chegarão as notícias
do prejuízo, né, que logicamente levará alguns dias para que se possa fazer um levantamento total. O que vai se fazer num primeiro momento são estimativas sobre o montante de prejuízos que essa tempestade do século está causando em alguns países da Europa Ocidental. Então, moçada, no litoral, né, a previsão em determinadas áreas é ondas de 6, 7, 8, 10, 12 metros na zona costeira, tá? Ou seja, ondas muito altas que também nas partes baixas vão causar estragos significativos. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Eu estou gravando essa aula antes de 8 horas da manhã. Acordei com uma dor de cabeça insana, vocês não têm ideia. Tomei dipirona, tomei Senegripe. Talvez seja um estado gripal em andamento. Mas consegui gravar, né? Graças a Deus eu consegui gravar essa aula. Vou postar agora no YouTube. Agradecer a vocês, seguidores do canal. E solicitar que toda vez que tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta, dê a sua sugestão sobre temas que eu possa gravar. Eu digo possa, porque nem todo tema, de repente, sugerido, estará ao meu alcance, né? Porque primeiro eu tenho que pesquisar, são temas de cunho geográfico, políticos, econômicos, políticos que eu digo sem ter envolvimento partidário, ideológico nenhum, né? Geopolítica internacional. Então, toda sugestão dada por vocês é válida e aquilo que estiver ao meu alcance eu farei para ajudá-los. Como essa tempestade é considerada a tempestade do século, há uma possibilidade eminente do tema ser abordado em concursos ao longo do ano de 2025, início de 2026. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!